Para aqueles que nos acompanham, sabem que o núcleo do sono de Araçatuba é um núcleo formado por vários profissionais de várias áreas da saúde, né? Médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Agora, nossas ilustres participantes aí do yoga e mindfulness, que muito nos honra com a participação de vocês, que vem acrescentar muito conhecimento para a gente, realmente. Então, nós estamos aqui em mais uma edição, né? Dessa vez numa quarta-feira, né? Uma noite bem gostosa, bem propícia para a gente estudar um pouquinho. E hoje nós vamos ter a nossa reunião, então, com o tema sobre mindfulness e yoga como ferramentas no controle dos distúrbios do sono. Eu vou fazer uma breve apresentação das nossas colegas, porque se eu for falar o currículo inteiro delas aqui, nós vamos ficar só falando de currículo, não vai ter tempo de fazer a palestra, né? Mas a Márcia Toquetão, dá um oizinho, Márcia. Oi, tudo bem? Ela é instrutora de Hatha Yoga, formada em Yoga restaurativa, especialização em Yoga para gestante, especialização em Yoga terapia e formação em leis sistêmicas, e biológicas, né? E a nossa querida Vanessa Braga. Oi, Vanessa. Ela é especialista em Mindfulness, certificada pela Unifesp, instrutora em Mindful Schools, cultivo de compaixão baseado em Mindfulness, certificado pelo Instituto Cultivo do México, sócia proprietária do Viver Mindfulness e Estúdio Yoga, e Teacher in Training Neurocognitive Foundation for Mindfulness Teacher pelo Mindfulness Center of Excellence. É fera, viu? A gente vai passeando por aí, né? Aprofundando um pouquinho mais. Mas por conta mesmo é a prática. Quando a gente gosta do assunto, a gente vai... Né? Não para, né? Para. Queridos, olha, só para o público todo aqui, né? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Sempre é muito gostoso estar junto, compartilhando esses momentos com vocês. Eu pediria só, como sempre, né? Pedir para vocês que durante a apresentação, vamos deixar nossos microfones desligados, deixar só o microfone de quem estiver fazendo a apresentação, a menos que, de repente, elas solicitarem, né? Que alguém abra as câmeras e tal, aí a gente compartilha. Como sempre, vocês podem ir escrevendo as dúvidas no nosso chat, que no final da apresentação a gente vai passar as perguntas para elas também, e também fazer as perguntas ao vivo, claro, né? Depois nós vamos abrir as câmeras, todo mundo, fazer aquela troca de informações bem legal. E eu fiquei sabendo que a aula de hoje é um pouco diferente, vai ter uma interatividade, vai ser uma coisa bem prática, parece que vai ser bem legal. Então, vamos que vamos. Então, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a Vanessa. Mais uma vez, nossa gratidão a vocês duas pela disponibilidade de vocês estarem com a gente, né? É sempre muito honroso poder contar com profissionais como vocês, que deixam ali seus afazeres, os seus horários com a família para poder estar aqui com a gente. Gratidão de coração, realmente. Sejam muito bem-vindas e vamos lá, vamos começar a nossa prática de hoje. Vamos lá. Muito obrigada, né? Começo agradecendo ao convite. É uma honra para mim estar aqui batendo um papinho com vocês sobre algo que faz tanto sentido na minha vida, né? Que é o mindfulness e toda a sua aplicabilidade em diversos lugares da vida humana, mas hoje em especial nos distúrbios do sono. Obrigada a todos aqui pela presença também. Então vamos lá, pessoal. Não dá para a gente começar aí falando de mindfulness no distúrbio do sono se a gente não voltar um tiquinho e olhar para o que é mindfulness, né? Alguns de vocês aqui já devem conhecer, já devem saber do que se trata, mas eu vou pedir licença para a gente voltar um pouquinho. O Fagnani, não estou vendo ninguém, é isso mesmo? Gente, eu sou assim, tá? Porque eu não conheço essa plataforma, nem você, estou vendo. Na verdade, às vezes a gente desliga as câmeras para não sobrecarregar a rede, tá? Mas se você quiser, a gente abre as câmeras. Você prefere que a gente fique com as câmeras ligadas? Tá falando com um monte de bolinha, eu devo confessar isso a você. Vamos lá, eu vou ficar aqui com você, então. Quem quiser, então, por favor, pode abrir as câmeras, então. Vamos fazer parceria aqui com a Vanessa. Vai ser sempre um bate-papo, gente. Vamos lá, vamos voltar um tiquinho. Então, vamos entender um pouquinho o que é mindfulness, pessoal. Então, quando a gente pensa em mindfulness, é importante a gente olhar para essa ferramenta, né, para esse nome,
sob duas perspectivas. Então, a gente tem o mindfulness enquanto traço mental, que é a habilidade de estarmos mais conscientes, mais presentes naquilo que de fato está acontecendo em cada momento. E nós temos mindfulness como uma ferramenta, um treinamento, o exercício pelo qual eu chego, eu desenvolvo esse traço mental de mindfulness. Então, quando a gente vem para uma tradução, mindfulness nada mais é do que uma atenção plena. É a gente criar a habilidade, né, de maneira intencional, de estar mais atento àquilo que de fato está acontecendo. Mas, Van, estou atento. Tá, não. Tá, não. A gente tem uma pesquisa na Universidade de Harvard que fala que a gente passa quase 50% do nosso tempo divagando. Ou seja, executando as nossas tarefas aqui, com a mente perdida em pensamentos. Quer pensamentos do passado, quer pensamentos do futuro. E essa mesma pesquisa fala pra gente que essa mente, esse excesso de distração mental, de distração cognitiva, é fonte de sofrimento humano. E que muitas vezes nos coloca a desenvolvermos diversas doenças psicossomáticas. Então, um excesso de mente ali no passado, a gente tende a desenvolver uma depressão, comportamento mais embotado, ruminativo. Excesso de mente no futuro, a gente pode cair nos nossos conhecidos transtornos de ansiedade em geral, generalizado, pânico, e diversos outros. Então, esse estudo da Universidade de Harvard, que já é um estudo mais antigo, atualmente, acho que a Universidade de Michigan já fala em 60%, eles falam que o antídoto contra esse excesso de divagação mental, que tanto nos adoece, até mesmo fisicamente, não só psicologicamente, é exatamente aprendermos a ancorar a nossa mente aonde de fato os nossos pés estão. Ou seja, começar a perceber esse excesso de divagação mental e escolher retornar o foco de atenção para a atividade que está sendo executada no momento. Então, eu brinco que mindfulness é sobre reaprender a falar falando, a ouvir ouvindo, a amar amando, a brigar brigando, a comer comendo, porque, de fato, a nossa vida acontece muito aqui e isso faz com que a gente perca e deixe de otimizar, inclusive, o nosso momento presente. Tudo bem até aqui? Acho que fica claro, né? Em mindfulness, um dos primeiros ganhos que a gente tem da ferramenta é o que a gente fala de meta-aware, metacognição ou difusão cognitiva. O que é isso, Van? É a gente aprender a observar a nossa cabeça pensante. Então, atualmente, eles falam para a gente assim, que 90% das pessoas são fundidas cognitivamente com os pensamentos, com as emoções, com as sensações físicas, e assim respondem a tudo isso como se fosse o próprio pensamento, a própria emoção, a própria sensação física. A gente fala que quando a gente está fundido cognitivamente, nós não temos habilidade para enxergar possibilidades mais assertivas de resposta frente ao que está acontecendo. E isso, pessoal, vale para o mundo externo acontecendo, então as adversidades que me chegam, eu me colo, tenho uma resposta emocional muito forte frente a ela, começo a viver como se fosse essa própria emoção e responder intempestivamente, retroalimentando uma ruminação mental e me colocando em situações, como por exemplo, de insônia, ao ruminar o que está acontecendo, ao não saber lidar. Então, a gente fala que um dos grandes ganhos de mindfulness, e primeiros, e é o que fica muito claro para todo mundo isso,
é essa metacognição. Sou eu, Van, aprendendo a me desfundir cognitivamente e olhar para a Vanessa, que tem pensamentos, mas não é o pensamento, que tem emoção, mas não é a emoção, que tem sensações e tensões no corpo, mas não é a própria tensão, para que então surja para mim o único lugar que eu tenho controle na vida, que é a minha resposta frente a tudo isso. Então, mais distanciado, eu consigo enxergar novas possibilidades para lidar de maneira mais assertiva com tudo isso aqui. A gente não tem controle de pensamento, a gente não tem controle de emoção, a gente não tem controle das sensações físicas, mas podemos sim controlar as nossas respostas frente a tudo isso. E aí a gente cai na questão do mindfulness relacionada à insônia. Então, a gente sabe que todos os distúrbios do sono, eles são multifatoriais, mas a gente sabe também que os modelos psicológicos colocam como ponto central do desenvolvimento e da manutenção dos distúrbios do sono a experiência do aumento do alerta cognitivo, mente acelerada, excesso de pensamentos, do alerta emocional, as emoções mais negativas, a ansiedade, o medo até de não conseguir dormir dali a pouco, e também fisiológico, porque a gente sabe que tensiona o corpo. Então, frente a tudo isso, onde é que o mindfulness, qual é o ganho do mindfulness junto aos distúrbios do sono? Quando a gente começa a praticar mindfulness com regularidade, a gente começa, então, a criar habilidades atencionais e socioemocionais que nos permitem lidar melhor com aquilo que está de fato acontecendo. A gente começa a separar, eu brinco, separar o joio do trigo. O que é real? Qual é o sofrimento real que existe aqui? A gente aprende a aceitar e desenvolver habilidades mais assertivas para lidar. E a abrir mão, a deixar ir aquilo que não é real, que é a minha ruminação mental. Então, muito a gente estuda em mindfulness, né, em todo um programa de mindfulness, sobre a observação desses pensamentos, do sofrimento humano, sofrimento primário, sofrimento secundário, e a gente consegue perceber que parte do sofrimento humano vem exatamente de pensar sobre o desconforto que está sendo enfrentado. E é aqui que mindfulness entra. Então, quando a ferramenta surgiu de uma maneira laica, lá numa clínica para pacientes com dor crônica, na Universidade de Massachusetts, há mais de 40 anos, o ganho na qualidade de vida desses pacientes com dor crônica foi exatamente nesse lugar, em melhor lidar. Não é uma panaceia, não vai tirar o sofrimento, não vai falar, nossa, agora você não tem mais dor crônica, não é isso. Mas parte do sofrimento dessa pessoa com dor crônica, além da dor física, é pensar, é não querer, é ruminar a situação de desconforto que está presente. E quando a gente entra nos distúrbios do sono, independente do fator externo, interno, que está ensejando o distúrbio do sono, a insônia crônica, a dificuldade em pegar no sono, a dificuldade em manter uma quantidade de sono saudável, a gente percebe esse aumento que eu trouxe para vocês agora, cognitivo, emocional e tensional. E é aqui que a gente entra com o ganho do mindfulness. É claro que as práticas, a gente tem práticas, eu vou propor uma pratiquinha para vocês já, a gente consegue acionar com uma prática específica, uma resposta de relaxamento do corpo, né, fisiológica, que a gente consegue induzir um pouco mais ao sono logo de cara, mas o importante é a gente criar a habilidade. Então, requer uma constância, uma regularidade, porque senão a gente não vai ter esse novo caminho neuronal, né, que a gente tem todas as evidências científicas de mindfulness em cima, córtex pré-frontal, região amidalar. Então, a gente não vai criar essa habilidade de melhor lidar com as adversidades. Então, quando a gente afasta um pouquinho, a gente entende que não está no nosso controle a decisão de dormir ou não dormir. Isso não é voluntário. Mas ao ruminar essa situação de desconforto, eu potencializo
o meu desconforto, e aí sim eu entro ainda mais numa dificuldade de pegar no sono ou de manter, porque eu estou preso nos meus pensamentos. Lembra? Fundido cognitivamente em todas as histórias que a mente conta a respeito dessa vigia ou do meu sono. Porque, independente do fator que seja, é quase que um comportamento automático da mente, porque a mente pensa, eu brinco que a mente pensa assim como o nosso estômago produz o suco gástrico, a gente não controla esses pensamentos, mas a gente precisa aprender a distanciar, observar que os pensamentos estão ali, mas que a gente tem uma escolha do que fazer com o que está presente. E não se fundir cognitivamente, aumentando a carga do mal-estar e impactando a qualidade do meu sono. Então, o ganho de mindfulness, ele entra aqui, nesse aspecto cognitivo, em aprender a enxergar, a distanciar, né, metacognição, eu me distancio, eu aprendo a enxergar o que está presente, e então, opa, ok, está presente, o que eu posso fazer com isso que está aqui? Quanto mais a gente pratica, mais a gente se dá conta, mais a gente, ups, o que está acontecendo aqui? Como eu posso lidar com isso? E claro, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, tanto no yoga, né, que é o movimento consciente de mindfulness, a gente chama de mindful movement, quanto a prática da respiração, o escaneamento corporal, que proporciona ao corpo um relaxamento fisiológico, né, desativando aquele. Voltou? Voltou? Então, quando a gente vem para uma prática mais específica, por exemplo, do body scan, que proporciona a gente desativar esse sistema de alerta fisiológico, através do parasimpático, a gente sabe que descer com a mente para o corpo, o corpo vai fazer o caminho inverso e vai suavizar essa mente acelerada, esse excesso de pensamentos. Mais distanciado e menos acelerado, eu consigo ver o que eu posso fazer com o que está presente. Então, quando a gente falou lá no comecinho, que quando a gente está perdido em pensamentos, executando as tarefas de maneira desatenta, eu estou fundido a isso, eu não estou nem conseguindo perceber que eu penso. A gente não tem essa habilidade. A mente pensa por si só e a gente acredita em todas as histórias que chegam. E isso aumenta demais a nossa carga de mal-estar. E retroalimenta, auto-perpetua as nossas emoções, né? E a gente entra num espiral de ruminação mental, que é extremamente prejudicial para a gente. Então, tudo que está na base ali da ansiedade, né, das doenças psicossomáticas, transtornos de ansiedade e depressão, elas têm como base a ruminação mental. Então, com mindfulness, quando eu consigo fazer essa separação, eu consigo cessar a proliferação dos meus pensamentos, diminuindo a sensação de ansiedade e mal-estar. Isso já tem um impacto positivo nos nossos distúrbios do sono, por si só. Então, mindfulness, todas as evidências científicas que a gente tem, giram em torno disso. Eu poderia ficar aqui falando para vocês mais 2 horas, mas daqui a pouco o neguinho vai falar, acabou seu tempo, Van. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho, né? O ganho de mindfulness é essa capacidade de autorregulação e flexibilidade cognitiva e emocional que a gente tem, e que aqui sim auxiliaria a reduzir esse componente de esquiva, de tentativa de não ter o pensamento que está ali te deixando alerta, atento na hora de pegar no sono. Trazendo esse olhar de mais aceitação, que é algo que a gente cultiva ali nas nossas práticas de mindfulness. Tá bom? Muito legal, Vanessa. Eu espero sim, ter dado uma pincelada para vocês, né? Para ficar ali a sementinha da curiosidade, para a gente começar a praticar um pouquinho. Sim, tenho certeza que todo mundo está com essa curiosidade, como é que faz para desligar da tomada na hora que deita para dormir, né? Porque o cérebro parece que fica só em ondas alfa ali, numa vibração. Ele fica, eu brinco com os meus alunos assim, eu vou fazer uma pratiquinha bem pequenininha com vocês agora, porque eu não tenho tempo, mas lá no nosso grupo eu vou mandar um grandão. Os estudos falam para a gente que se a gente faz um body scan de 20, 25 minutos, a gente tem um descanso fisiológico como se tivéssemos dormido ali em torno de 2, 3 horas de sono REM. Então, isso é extremamente nutridor e recarregador. Eu vou fazer essa pratiquinha com vocês então, tá?
Se alguém dormir, ok, a gente acolhe, é isso que tem para hoje. Mas acho que eu não dormi, porque a Marcinha ainda tem que vir falando algumas coisas, tá? E aí, ao Legal. final, a gente fica para bater um papo aqui e tirar algumas dúvidas, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou convidá-los agora, eu vou marcar meu tempo, porque se eu não marcar, eu começo a praticar aqui e vou embora junto com vocês para Nárnia. Eu vou convidar vocês, essa prática de escaneamento corporal, ela pode ser feita deitado, e eu vou convidá-los a fazer deitado, se for possível, e se essa for a escolha de vocês, mas caso contrário, vocês vão adaptar a condução e seguir aí sentado mesmo, tá bom? Vanessa, eu só vou ficar aqui na minha posição porque eu estou aqui tomando conta da plataforma, tá? Mas. Tá, fiquem à vontade, eu vou conduzi-los, tá? Ah, joia. Então vamos lá, pessoal. A gente vem escolhendo uma postura que seja confortável para você nesse momento, entendendo a necessidade do seu corpo. Se for deitado, tudo bem, deite-se de costas. E se for sentado, veja se é possível apenas manter a coluna ereta, o queixo paralelo ao chão. A gente vem inspirando grande e ao expirar, simplesmente relaxando o corpo como um todo. Suavizando toda e qualquer tensão que esteja presente aí neste momento. E a gente vem permitindo que a respiração vá encontrando seu ritmo natural, sem interferir no fluxo. E convidando a mente agora a observar ambos os pés. Simplesmente investigando com curiosidade o que está presente em ambos os pés em forma de sensação. Talvez você note o toque suave entre os dedos dos pés, a textura da superfície de apoio dos seus pés, o peso. E a gente vem convidando a mente agora a rastrear as canelas e as panturrilhas. Quais sensações estão presentes para você nessa parte do corpo neste momento? Já se é possível reconhecer numa atitude livre de julgamentos. Talvez a pressão contra a superfície de apoio. Talvez é reconhecer que não há sensações e tudo bem. Chegando aos joelhos, observando aqui como eles estão dispostos, a parte da frente, a parte de trás. E se a mente devagar, tá tudo bem. O papel da mente é pensar. Você apenas reconhece o pensamento e escolhe voltar a repousar a atenção na parte do corpo que estamos escaneando. Observando as coxas. Talvez aqui notando se há percepção de relaxamento, de cansaço. Talvez aqui notando o toque suave no tecido, do tecido na pele das coxas. Sem precisar mudar nada. Apenas observando com a curiosidade de uma criança o que existe em cada parte do corpo.
chegando à região pélvica, uma grande área de apoio do corpo. Talvez aqui reconhecendo peso, tecido. O que existe aí para você nesse momento? E sempre que a mente devagar, veja se é possível deixar que o pensamento passe por você, sem se apegar ao conteúdo, e simplesmente voltar a habitar o corpo. Rastreando toda a parte anterior do seu tronco, a região do abdômen, talvez aqui investigando com curiosidade o sutil movimento respiratório, o ir e o vir do seu abdômen, o tempo que ele leva para inflar e o tempo que ele leva para desinflar. Região das costelas, aqui talvez também o expandir e o contrair, que decorre da respiração. Peito. O que eu posso perceber aqui no meu peito? Talvez os batimentos cardíacos. E tudo bem se a mente devagar, a gente apenas volta para o corpo. Chegando à região dos ombros, parte do corpo que acumulamos tensões. Talvez aqui você possa suavizar essa parte do corpo através de uma respiração mais profunda. Rastreando os braços e as mãos. Talvez notando a temperatura do ar através da pele dos braços e das mãos. O toque entre os dedos. Observando agora toda a extensão das costas, uma grande área de apoio. Rastreando vértebra por vértebra e talvez aqui decidindo suavizar toda e qualquer tensão que possa estar presente nessa parte do seu corpo. Convidando a mente agora a observar o pescoço e a cabeça como um todo. Talvez se dando conta da percepção do couro cabeludo, do peso da cabeça contra a superfície de apoio ou sobre o pescoço. Chegando à pele do rosto, notando a brisa do ar que toca a pele do seu rosto. Talvez o toque suave do ar ao entrar e sair das narinas. O toque entre os lábios. O gosto na boca.
simplesmente permitindo-se habitar o corpo com um olhar de cuidado, reconhecendo o que está presente e trazendo uma gentil intenção de suavizar, de soltar. Permitindo-se acompanhar alguns poucos ciclos respiratórios nesse corpo em descanso, observando o ritmo dessa respiração no corpo em descanso, permitindo que ela seja e esteja do jeito que ela já está, sem precisar alterar. E a gente vem expandindo o campo da consciência e da atenção para incluir o ambiente que nos acolhe, se abrindo aos sons que chegam naturalmente aos seus ouvidos, reconhecendo a temperatura do ambiente que te acolhe, perguntando ao corpo qual é a necessidade dele neste momento. Talvez seja de espreguiçar, de alongar. E quando se sentirem prontos, venham abrindo os olhos e trazendo essa pequena prática ao final. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Vamos botar o sino para tocar. Eu fiquei para não assustar. Depois eu quero um feedback de vocês, mas eu preciso dar espaço para minha companheira Márcia, senão daqui a pouco eu vou ser expulsa da sala, porque eu não tenho limites. Dá vontade de fazer comentários, de fazer perguntas, mas nós vamos deixar para o final. Pode ser? Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito legal mesmo. Ô, Márcia, você também prefere que a gente deixe a câmera ligada ou podemos desligar? Você sabe o que acontece? Quando a gente deixa a câmera ligada, o apresentador ele fica pequenininho também. Quando a gente desliga as câmeras, o apresentador fica numa tela maior, então a gente consegue te ver melhor. Principalmente quem está no celular, né? Tá ótimo. Eu prefiro, então, que desligue, né? Porque eu gosto de aparecer grandona. É isso aí. Com todo o seu esplendor. Vamos lá. Gente, boa noite. Estou super feliz aqui de estar compartilhando com vocês, com a Vanessa, né? Com a Agnande aí, essa vivência, essa nossa experiência. E eu gosto muito de falar, de iniciar, falando como que o yoga faz parte da minha vida, né? Foi em 2004, eu tive uma síndrome do pânico naquele momento, por diversas situações externas também. E além de ter buscado, né, ajuda médica, terapêutica, através da psicólogos e remédios, inclusive naquele momento, me falaram, vai fazer yoga. Eu falei, tá. Como a gente vai muitas vezes buscar o nosso caminho através da dor, foi o meu caso, né? E comecei a praticar sem nenhuma pretensão, nem mesmo sabendo o que é yoga. E naquele momento, a mente turbilhão, sofrimento interno, fase fisiológica totalmente descompensada, eu comecei a ter a percepção do que aquela prática proporcionava em mim a cada aula que eu ia, né? A respiração, fui começando a trazer atenção para aquelas sensações, o que eu sentia depois da prática, e foi me aguçando a curiosidade. E eu não parei mais de praticar. Melhorei, sarei, enfim, saí de todos os processos que são importantíssimos estar caminhando junto com a prática, e aí trouxe isso como um estilo mesmo de vida, como algo assim que eu quis experienciar um pouco mais profundo. E em 2013, também passando por um processo ali de doença na minha família, eu resolvi fazer um curso de formação, né? E fui para São Paulo, né? Na USP, como eu sou de exatas, né? Trabalhei muito tempo com números, então, para mim tinha que ter uma explicação lógica com relação àquilo que eu sentia.
E eu fui buscar essa formação na USP, em São Paulo, né, onde os professores ali, existem campos de estudos, né, com relação à parte da meditação e do yoga, muito bacana, né, o Brasil, inclusive, é um dos países que estão destacados dentro desse, junto com a Índia, com a Inglaterra, enfim, alguns outros países que se destacam com relação aos estudos muito sérios com relação ao yoga aqui no caso. E seus benefícios e como isso tudo acontece no nosso corpo e na nossa vida. Então, a pergunta é, o que é o yoga para cada um? Alguém já ouviu falar? Todo mundo já ouviu? Qual é a ideia do que é yoga para cada um, né? Muitas vezes você vai falar, não, é o que eu vi na revista, uma postura tal, que imagina, não consigo fazer, ou não, achei muito legal, é aquilo que eu quero experienciar. Não, eu vi no yoga que você fica zen, que você fica, desacelera, mas eu também, o que eu ouço muito, tá? Tô trazendo essas colocações, porque eu também já estive nesse lugar. Ah, não, yoga não é para mim, porque jamais vou conseguir sentar e ficar parado sem pensar. E são olhares, né, naturais. Ah, não, yoga tem a ver com religião, tá? A gente ouve muito isso. Mas a gente vai desconstruir tudo isso agora, tá? Yoga não é religião. Yoga, sim, é uma filosofia que, para a gente ter uma noção, se eu ouvir falar em yoga há mais de 5.000 anos, lá na Índia. Então, por aí a gente já começa a perceber que o ser humano ele já tinha ali uma certa curiosidade, ou mesmo um incômodo de como eu funciono, o que que essas sensações, o que acontece, uma busca interna de saber como é essa essência dentro de nós. E o yoga ele vai te apresentar esse universo. E qual é o movimento, né? Então, vamos lá. Yoga, o que significa yoga? Yoga significa, a palavra yoga em sânscrito significa união. E essa união é da mente, do corpo. A gente vai colocar espírito aqui, mas a gente pode colocar intuição, energia, para cada um aquilo que é mais acessível, que é aquilo que cada um acredita dentro das suas próprias crenças. E não existe, é sempre uma união desses 3 pilares, porque nós somos um corpo físico, biológico, né, com todas as nossas características, e nós desconectamos através desse modo moderno de se viver, a gente se desconectou muito dessa nossa essência biológica. Nós sabemos, se você observar uma criança, ela sabe respirar, você observa que ela respira lá no diafragma, no abdômen, e a gente vai perdendo essa capacidade com tantos estímulos no nosso meio. Mas nós estamos vivenciando esse meio. Então, cabe a gente buscar ferramentas para trazer a gente se retornar para essa nossa essência, para esse nossa percepção de nós mesmos, não só como seres humanos, nós somos uma vivência humana, mas a gente como ser vivo, né? Então, para mim, o yoga trouxe esse descortinar dessa autoobservação de crenças, de comportamentos, é fácil, não, de desconstrução morais, inclusive, e foi muito bacana esse processo. Mas a gente vai entrar aqui nos benefícios do yoga com relação às posturas. Então, posso chegar no yoga para alongar, porque eu estou com uma dor nas costas? Pode. Ah, não, eu estou com um processo de ansiedade, eu preciso trazer um movimento respiratório mais consciente. Bacana, sabe? Então, não importa o que te leva a uma prática de yoga. O que importa é que você vai sentar ali naquele lugar através de uma escolha consciente. Uma escolha que você está querendo, a partir desse lugar, um autocuidado, e você está buscando um autoconhecimento de si mesmo. E a prática, ela não existe sem os preceitos éticos e morais. E eu vou citar alguns deles aqui, que a gente, junto com a prática, eles vão se manifestando. E um primeiro deles, eu acho que é o mais conhecido, e acho que todos são importantes porque eles estão interligados, é a não violência. A não violência, ela é tão, ela expande de uma forma tão grande,
Mas ali dentro da prática, a não violência com relação ao meu corpo, as posições que eu estou praticando, até que ponto eu consigo elevar uma perna ou mesmo esticar um braço, a não violência com aquilo que eu penso, como que estão os meus pensamentos. A Van trouxe muito bem explanado aqui a posição, a importância dos pensamentos, o quanto ele influencia na nossa capacidade de viver mesmo como ser um ser vivo, porque o corpo, mente e espírito, eles estão ligados, então um se manifestando vai estar se manifestando também nas outras formas, nos outros pilares. Então, que a gente possa trazer esse olhar que é o que o yoga nos apresenta, né? Então, no momento em que eu estou ali na prática, a gente vai trazer a não violência, a gente vai trazer o contentamento, o quanto eu estou contente, grato com aquela sensação que eu estou sentindo. A gente vai trazer também a disciplina, né? Eu preciso ter comprometimento com as minhas escolhas, com aquilo que é bom para mim. Então, se eu me proponho a estar numa prática, não adianta eu ir um dia, falhar 2 dias, eu vou no mês que vem, sabe? A prática, ela é constante, é uma criação de hábitos, né? E a gente começa a trazer esses benefícios, esses movimentos, e interessante que, a partir desse lugar, a gente consegue levar para a nossa vida. E levar para a nossa vida a prática de yoga e seus ensinamentos, é uma reconexão com o nosso meio. Eu vou conseguir ver o outro de uma forma muito melhor, se eu conseguir me olhar de uma forma muito melhor, se eu sem me sentir, me observar, porque os estímulos com relação ao medo, à raiva, esses sentimentos que a gente sente são naturais. Hoje uma aluna, foi até legal, ela me perguntou assim, você vive zen, né? Você faz yoga, então você vive zen. Falei, não. Ao contrário, o yoga, na realidade, ele é uma ferramenta que me traz justamente para me perceber como eu estou nesse momento. E se a gente se observar no momento presente como o que realmente está acontecendo, é a grande chave, porque a gente divaga demais com relação ao passado e futuro. Então, a prática, ela vai fazer com que você, todas as vezes que você se percebe no seu pensamento, indo para um passado, um presente, uma situação específica, você se percebe e volta na autoobservação. Então, não é só eu elevar um braço, não, eu sentir a elevação desse braço, a musculatura que está sendo acionada, a temperatura, a sensação, porque a partir daí a gente consegue se auto-perceber. Então, o yoga para mim, tá? Para minha vida pessoal, para as minhas vivências, eu acho que existem infinitas vertentes do yoga e para cada um tem o seu sentido. Para mim é justamente eu me perceber no estado em que eu estou, no meu estado de espírito, no meu estado emocional, no meu estado físico, e me reconhecer nesse estado, e a partir daí eu ter consciência de tomada de decisões e escolhas mais assertivas e conscientes. Eu acho que esse é o principal ensinamento e caminho, porque hoje eu consigo olhar para todo ao meu redor com mais compaixão. E aí, como que isso influencia com relação ao sono, né? Com relação a... Eu vou falar que eu também sou uma pessoa que tive insônia por muito tempo, e eu me percebia com os pensamentos, me percebia mesmo praticando yoga, né? Me percebia, assim, numa sensação de angústia, ou mesmo de pensamentos ruminantes, como a Van colocou muito bem. E nesse momento, a gente traz uma prática que a gente fala yoga restaurativa, né? Inclusive, eu fui fazer até a formação dessa prática, porque ela fez tanto sentido para mim, que eu era uma pessoa que eu não me permitia descansar. É engraçado, né? A gente não se permitir descansar, né? Sendo que fisiologicamente é tão importante quanto fazer o exercício físico, quanto a gente se alimentar. E aí eu fui percebendo que eu precisava de alguns estímulos para isso acontecer. Eu estava sempre em estado de alerta, né? E aí a gente foi percebendo. Hoje, eu falo da minha rotina de dormir, que é criar um ambiente favorável. Um ambiente onde eu possa colocar uma luz
mais gostosa, né? Trazer, de repente, uma música, se alguém gosta, eu gosto. Às vezes eu trago até um chá, gente, um chazinho ali do lado e tal. E aí eu vou começando a me preparar para dormir, trazendo a consciência e falando, não, agora é hora de descansar. Aí, a hora que eu deito, eu trago alguns alongamentos, um espreguiçar, uma torção, e eu vou começando a trazer a percepção para sensações do corpo, e para a mente eu falando, agora é hora de descansar. E aí vem os pensamentos, vem as preocupações, eu falo, ok, agora é hora de descansar. E a gente vem se preparando para esse momento. É um hábito. Para cada um, você vai utilizar, por isso o importante é experienciar. Você vai utilizar a técnica, a ferramenta que é melhor para você. Às vezes um cobertor, sabia? Quentinho, uma sensação da posição na cama, e você trazer aquela sensação de que a sua cama naquele momento é muito boa, e o seu corpo, ele se sentir confortável ali. Então, estou falando assim, das minhas experiências, tá? Que seja como, sei lá, um exemplo só para cada um vai buscar aquilo que é bacana para si mesmo, né? E o mais legal, eu acho que a gente trazer a consciência de mudança de hábitos. Não adianta achar que tudo vai mudar num passe de mágica. São processos, são consciência, uma consciência do quanto eu me quero bem, do quanto eu me trato bem, do quanto eu consigo olhar para mim mesmo e buscar o melhor. Talvez o melhor para mim não seja o melhor para o próximo, mas está tudo bem, o próximo vai buscar o melhor para ele. E aí, através desse processo, a gente vai conseguir olhar com mais expansão tudo que está à nossa volta. Estou trazendo aqui, gente, assim, a minha experiência mesmo, eu não sou de fazer live, né? Para mim está super sendo uma experiência muito gostosa mesmo. E eu espero, assim, que faça sentido para vocês. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais no que é a prática, no que é o yoga, a gente busca literatura, a gente conversa até fora aqui do grupo e tal, e falando um pouquinho mais, de uma forma mais específica, né, dos benefícios mesmo que a prática traz. Mas que fique a curiosidade de cada um de experienciar na sua vida, mesmo para falar que não gostou, tá bom? Ah, eu acho que é isso, gente. Fico feliz aqui, tá? Gratidão mesmo. E a gente poderia, eu tinha pensado em demonstrar para vocês como é a prática que eu faço na cama, tá? Então só vou posicionar aqui rapidinho tá? O computador. Ah, todo mundo tá em casa, né? Ó, deixa eu ver, dá para ver aí direitinho? Eu não tô vendo, tá? Legal? Dá para ver? Isso, ó. A gente pode ter um tapete em casa. Gente, é muito legal, porque a gente acha que deitar no chão é uma coisa que é muito desconfortável. Posso te garantir que esse tapete, às vezes, é muito mais gostoso que uma cama box, tá? Posso garantir isso. E aí a gente vai deitar na própria cama, ou mesmo se você tiver um espaço na sua casa, fazer aquele espaço gostoso. E aí você deita de costas, aqui a gente vai fazer um movimento bem tranquilo, tá? Eu vou trazer a planta dos pés no tapete ou no seu colchão. Vou trazer a consciência das costas no chão, tocando a superfície que eu escolhi nesse momento, soltando os ombros, os braços, sentindo a sensação do corpo realmente nessa superfície ou na cama que me acolhe nesse momento. Então, a percepção das suas sensações é que é a prática de yoga. Posso deitar aqui e pronto? Não, eu trago, ó, sinto as costas, sinto os ombros, os braços, isso, ó, tá? Eu vou trazer as mãos sobre o meu abdômen aqui, vou fechar os olhos por um instante, relaxar as costas e trago a observação para a minha respiração. Eu inspiro de forma profunda pelas narinas, exalo. Eu inspiro de forma consciente,
sentindo a observação do abdômen inflando na palma das mãos, a sensação das costas relaxando em direção ao solo. E simplesmente trago essa observação para a entrada e a saída do ar pelas narinas. Você vai observar que os pensamentos naturalmente eles vão chegar. E tá tudo bem, não brigue com eles, não. Acolha e volte a observar a sensação da sua respiração. Uns 2, 3 minutinhos, você já vai perceber que todo o seu sistema imunológico, toda a sua sensação já vai começando a soltar. Eu venho segurando os joelhos, lá no joelho direito. Sinto a sensação, ó, da minha mão tocando no joelho, da sensação do joelho aproximando do peito, do relaxar das costas. Posso trazer também aqui, ó, a intenção do pé em direção ao teto, entrelaçando as mãos na coxa, mas solta as tensões dos ombros. E a percepção de onde eu sinto essas tensões acontecendo também é importante, porque você inspira profundo, exala, ó, solta e relaxa, relaxando o esforço de onde você percebe. Você vai, o tempo de permanência é seu. Já pode vir segurando, soltando um pouquinho mais as costas. Isso. E a gente vai fazendo vai fazendo os dois lados, uns 20 segundos cada um, o tempo que você achar que deve. Depois você cruza uma perna na outra, deixa o quadril cair para a lateral, entrelaça os dedos das mãos, abre as escápulas, o peito, respira aqui gostoso, ó. Exala, solta. Isso. E sempre trazendo o movimento da respiração junto com o movimento do corpo e trazendo a consciência da onde seu pensamento está acontecendo. Isso. Tá, gente? Só para a gente trazer essa percepção aqui. Muito, muito obrigada a vocês. Estou super à disposição lá no grupo para a gente tirar as nossas dúvidas, tá bom? Gratidão e a gente vai poder. Obrigada. Joia, muito legal, queridas. Nossa, realmente acho que todo mundo hoje vai ter uma entrada no sono bem mais tranquila, bem mais gostoso. Muito legal, bacana. Nossa, foi uma coisa muito diferente. Nunca tivemos uma atividade prática assim nas nossas reuniões. Olha, foi muito bacana mesmo. Muito melhor do que só ficar ouvindo, né? As explicações. Foi muito interessante, realmente. Eu vou abrir para perguntas, então, pessoal, gente, fiquem à vontade, ou de fazer a pergunta com a câmera aberta, ou se quiser, escreva no chat, eu transfiro aqui para elas agora, nesse momento, né? Mas, assim, eu vou começar, então, posso? Deve, estamos aqui para isso. Assim, sabe uma dúvida, né, que acho que fica na cabeça da maior parte dos profissionais que atuam de alguma forma na área do sono, é que, tipo assim, quando a gente vai falar da higiene do sono para o paciente, que é, se não a mais importante das etapas terapêuticas, né, a gente sempre coloca isso, olha, tem que ter o sono regrado, procurar dormir sempre e acordar no mesmo horário e tal, e não levar as preocupações para a cama. Pronto. Só que agora, com certeza, né? Ainda mais os profissionais de saúde que estão vivenciando uma situação extremamente complicada nos seus consultórios, quem está ali na linha de frente, a nível de hospital, realmente estão assim com os nervos à flor da pele. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando a gente encaminha um paciente, quando a gente indica um paciente, que a gente percebe que ele realmente tem uma ansiedade muito grande na hora de dormir, e isso acaba dificultando ele a entrar nessa questão do sono,
Como que é essa terapêutica? Vocês podem dar algum embasamento para a gente? Existe previsibilidade de tempo? Isso é muito individual? Como que é? Porque, às vezes, eu te falo isso porque eu recebo essas perguntas no consultório e, sinceramente, a gente sai pelaquela linha, não, é bem individual, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que é essa abordagem da terapia. Por exemplo, eu encaminhei um paciente para vocês que está com distúrbio do sono. Como que funciona essa terapêutica junto ao paciente? Tá, então vamos lá. Vou falar um pouquinho do Mindfulness, a Mar traz um pouquinho do Yoga. Então, a gente sempre entra com os protocolos de Mindfulness. O ganho que decorre das práticas de Mindfulness, né, com constância e regularidade, são vários, já elencados pela neurociência. Dentre eles, a melhora na qualidade de sono, está inserida ali. Então, quando a gente vem para os programas de Mindfulness, que no caso pode ser em formato individual, online, presencial, em grupo, do jeito que for, o protocolo é o mesmo. É um protocolo que é estruturado que a gente precisa seguir. Eu, no caso, sigo 2 protocolos diferentes, o de Madrid e o da Unifesp. Qualquer um deles, a gente vai ter todas as etapas. Cultivar a atenção plena, olhar para os pensamentos, manejo de pensamento e de emoção, aceitação, compaixão e autocompaixão, que vem num lugar de cuidado. Então, a gente tem esses programas que são feitos em 5, 6 semanas, até 8 semanas. A depender da disponibilidade de cada ser humano, a gente adapta o protocolo. Eu tenho, como eu falei ontem para você, o Fagnani, a gente tem, acho que 80% das pessoas que me procuram, elas relatam dificuldades com a qualidade do sono, quer na manutenção, quer no tempo, quer na hora de dormir, enfim. E é muito comum as pessoas me procurarem por recomendação médica, porque vão iniciar junto com o programa o desmame da medicação. Então, eu tenho pessoas que fizeram protocolo lá no começo, há 3, 4 anos, 12 anos, 8 anos, 7 anos de medicação, e quando está ali no 4ª semana, ela chega e fala, 5ª semana, desmamei. É claro que ela não desmama sozinha, nem eu que sou médica vou apontar isso, né? Precisa ser um trabalho conjunto. E aí a pessoa, quando está disposta, ela consegue. Então, ela vai usando, e ela usa muito o body scan na hora de dormir, ela mantém as práticas regulares ao longo do dia, a gente tem diversas práticas da respiração, de tudo que você pensar, sempre usando o corpo, a ferramenta é o corpo acontecendo, não tem visualização, não tem mantra, não tem nada disso. Mas ela induz o sono com o body scan, além da prática durante o dia, né? Ela induz o sono com o body scan. E se ela se pega acordando de madrugada, ela faz de novo a prática. E ela fica com os áudios, porque se a gente com áudio já distrai, você imagina sem áudio no começo. E isso vai ajudando a melhorar esse sono, essa qualidade de sono, a manutenção do sono durante a noite e até mesmo antes, tá? Essa situação pré-sono, ela consegue avaliar melhor por conta dessa difusão cognitiva, e isso vai impactando de maneira positiva no sono. Então, é importante fazer os protocolos para aprender a melhor manejar e lidar com os gatilhos estressores, ou mesmo os gatilhos que surgem a partir de uma insônia que tem por base um outro fator, tá? Ok. A gente tem, sim, a gente tem esse ganho. 3 semanas, se a pessoa faz todos os dias um body scan para dormir, e eu vou até desafiar vocês aqui, se vocês fizerem todos os dias o body scan para dormir, vocês me contam o impacto disso no dia seguinte, na noite e no dia seguinte, na qualidade de atenção, do estado de ânimo do dia seguinte, muda, né, gente? Eu brinco que para dormir bem, a gente precisa viver bem enquanto está acordado. E uma coisa alimenta a outra. Extremamente ligado. Só para elucidar, body scan é essa prática que essa você prática fez que a gente fez, que é um escaneamento corporal. Eu vou mandar no grupo de vocês um com relaxamento intencional, então ele aprofunda ainda mais. Joia. Vocês vão tudo babar essa noite ao som da tia Vanessa na orelha. Que bacana, que legal. Respondi? Mais alguém? Para mim está perfeito. Ótimo. Queridos, elas estão abertas a perguntas. Vamos lá? Se alguém quiser dar algum depoimento de alguma experiência, de alguma prática, também, esse é um momento bem legal. Fagnani,
deixa eu só falar com relação a essa pergunta que você fez, no olhar do, no olhar do yoga, mas eu vou falar dentro da minha proposta, tá? Então, já há muito tempo, as terapias integrativas, vou falar do yoga aqui, elas estão muito atreladas já à medicina tradicional. Então, o trabalho é muito conjunto com a medicina, com o médico, com o psicólogo, com o fisioterapeuta. Então, a hora que vem através de uma recomendação médica, a gente busca observar e saber como que é todo esse tratamento, como essa pessoa está chegando, quais os medicamentos que ela toma, qual o estado geral que ela está naquele momento. Tá? Porque muitas vezes a prática vai fazer ela entrar ainda mais em contato com aquilo que ela está sentindo. Então, é importante ela estar alicerçada ou mesmo embasada com relação. Aí acontece o caso inverso. A pessoa chega, nossa, eu tô com ansiedade. Hoje está muito comum chegar dessa forma, com insônia, né? Então, a gente observa ali naquele primeiro momento de contato da prática e encaminha para os profissionais também. Então, é muito importante essa integração dos profissionais juntos e ter um olhar muito mais abrangente com relação ao estado geral daquela pessoa. Porque o que acontece muito é a gente olhar para os sintomas e não para a causa. Então, eu vou tomar um remedinho para isso, eu vou tomar para insônia, eu vou tomar um remédio, tá tudo certo. Mas o que é que está causando é muito importante. Esse é um olhar, eu acho que fundamental para a gente, como profissionais, terapeutas, enfim, para o outro. Você sabe que essa visão interdisciplinar é extremamente fundamental, né? Em tudo. Na área do sono, então, acho que é mais completa ainda, né? É extremamente importante. Já que ninguém está falando nada, eu vou continuar, tá? Vou fazer aqui uma consulta com você. Na verdade, é o seguinte, eu percebo, assim, pelo grupo que está participando, pela maioria, pelo menos que eu estou vendo aqui, a maioria, assim, nós trabalhamos bastante com o paciente que nos procura por questão, principalmente o distúrbio principal que nos procuram é a apneia obstrutiva do sono. Uhum. Então, assim, ou o paciente está usando um CPAP, aquele aparelho de pressão positiva contínua, ou um aparelho intraoral, que tem o objetivo do quê? De tentar restabelecer um fluxo respiratório. Mas, em muitas situações, o paciente que já vem com aquela crise de ansiedade antes, por conta da má qualidade do sono, ele sente muita dificuldade de adaptação a essas terapias, seja ao CPAP ou seja ao aparelho intraoral, né? Pelo que eu estou entendendo, acho que seria bem interessante a associação com a técnica de vocês, né? Que acho que isso vai buscar exatamente essa introspecção do paciente, dele fazer ele entender mais fácil que aquilo é um bem muito positivo para ele. Né? A aceitação da realidade, né? E não gerar um mal-estar ainda mais ao ruminar a realidade que ele não pode mudar. Esse olhar que tanto Mindfulness e Yoga proporcionam é um olhar e é um lugar muito mais seguro e flexível, né, do ponto de vista emocional para se estar. Então, eu penso que é por aí. É o que a gente ouve muito das pessoas, qualquer que seja a realidade que você estava falando, eu acho bacana isso, porque, na verdade, a pessoa já vem com uma situação de estresse, precisa dessa ajuda de vocês, só que isso que é para ajudá-lo, para aliviar de uma situação que está difícil, gera ainda mais mal-estar. Porque ele não aceita essa situação, porque ele está lidando de maneira pouco assertiva, né? E aí retroalimenta esse estresse. E aí a gente fica com algo aqui por trás sustentando um desconforto. E aí o paciente desconta tudo no aparelho. O aparelho que não está dando certo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas o quanto ele está aberto para lidar de uma maneira menos corrosiva para ele mesmo com a situação que está presente. Porque a gente não quer ter desconforto, né? A gente quer buscar o gostosinho. Mas na vida a gente vai ter desconforto. Se a gente conseguir não atrapalhar e não potencializar o desconforto, já está ótimo. É verdade. Olha, temos uma pergunta aqui da nossa colega Ana Maria. Ela relatou o seguinte, que ela tem recebido muitos pacientes jovens com DTM, disfunção temporomandibular, né? Dor orofacial, com bastante ansiedade e com problemas de sono na rotina, né? Ela pergunta alguma sugestão para esses jovens?
E realmente eu reafirmo esse depoimento da Ana, realmente como que normalmente a DTM ela tinha uma prevalência numa idade, uma faixa etária um pouquinho maior. Mas hoje a gente percebe adolescentes, pós-adolescentes, né, adultos jovens com bastante incidência dessa. E eu penso que com a pandemia isso deve ter aumentado, né? Se decorre da ansiedade, a gente teve um aumento de 30% na ansiedade no mundo, nesse 1 ano de pandemia. A gente tem os protocolos voltados para esse público. É Ana Paula ou Ana Maria? Ana Maria. Ana Maria, não estou te vendo, mas vou falar com você, tá? A gente tem os programas de Mindfulness que são voltados para os adolescentes, tá? E para crianças, inclusive, eu também recebo muita gente. Eu, Van, tenho uma formação da Mindful Schools que é voltado para adolescente. Então, eu tenho vários adolescentes alunos, faço programas com eles, individual, porque normalmente eles não querem grupo. Então, comigo, a partir de 12 anos, eu entro com um programa específico para eles. E para o adolescente tem que ser pelo menos 8 semanas. Então, os programas, aquela hora eu esqueci de falar, Fagnani, tem essa duração em semanas, mas é um encontro por semana de aproximadamente 2 horas, onde a gente trabalha toda a teoria e a prática. Com o adolescente também, mas a gente tem um tempo menor, de mais ou menos 40 minutos por encontro. E a gente faz a mesma coisa, trabalha as mesmas frentes que são necessárias trabalhar, mas com uma outra linguagem. Aqui em Araçatuba, que é minha parceira no estúdio, temos também a Natália Fusetti, e ela cuida das crianças a partir de 6 anos, porque as crianças estão muito ansiosas também. Então, eu não sei como que é a questão, né, fisiológica aí para vocês, mas essa questão da ansiedade eu recebo demais da conta. Demais, demais, demais. E a gente tem um resultado muito lindo, porque normalmente o adolescente ele está bem aberto. Ele vem surtado, mas depois ele não quer parar nunca mais. Isso é muito bacana. A partir de 16 anos, a gente já faz o protocolo de adulto, tá? Então, com eles é a mesma coisa. Se tem ali 14, 15 anos, a gente já pode começar a mandar as práticas de escaneamento corporal, por exemplo, mas em tempo menor do que nós adultos fazemos. Então, para eles, eu mando práticas ali de 5, 10 minutos, como a gente fez aqui no máximo. E eles adoram, porque assim, chega no joelho, eles já estão dormindo. Minha curiosidade, nessa época de pandemia, vocês têm feito muitas terapias online ou não? É só presencial que vocês fazem? Tudo online. Eu voltei para o presencial agora esse ano. Eu estou totalmente online desde março do ano passado. E aumentou muito a procura, muito, 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 porque realmente as pessoas não estão conseguindo lidar com o desconforto da situação que elas não têm o controle, quer dizer que nós não temos o controle, né? Sim. A pandemia está aí, só nos resta tentar adquirir habilidade para não piorar a situação, do ponto de vista psicológico. Então, assim, agora a gente está de volta no estúdio, tanto com o yoga quanto com o mindfulness, em turmas reduzidas ou aulas VIPs, né, Marcinha? Ah, legal. E o Ana Maria está... Ui, desculpa, Márcia. E o mais interessante que inclusive essa semana conversando com umas alunas que estão desde o início da pandemia no online, elas não pretendem voltar mais presencial. Elas fizeram em casa justamente um ambiente, né, para prática, e elas falaram que se não fosse a prática de yoga, elas não teriam passado por essa sensação que todos nós estamos passando de uma forma muito diferente. Então, os benefícios, assim, são muito concretos, a gente vê mesmo a sensibilidade de cada uma e comigo o depoimento de cada pessoa. Então, são ferramentas, assim, muito importantes para esse momento, para poder, inclusive, na fase dos adolescentes, que tem mais abertura, né, tirar um pouquinho dos eletrônicos, né, tirar eles um pouquinho daquele momento, daquele ambiente que eles estão, fazendo com que eles entrem em contato com essas sensações. É uma descoberta muito bonita neles, porque eles têm essa abertura, mas o lance de acessá-los às vezes demora um pouquinho. Acho que é importante a gente frisar aqui que essas práticas, né, essas ferramentas que a gente está trazendo, o mindfulness, o yoga, elas nem sempre, no momento que a gente está fazendo, elas trazem uma sensação de conforto. Mas o importante é a gente entender o funcionamento fisiológico do corpo, do ponto de vista neuronal, enquanto a gente
cultiva essa qualidade de atenção, quer no corpo, quer em pensamentos, quer em respiração. Então, está acontecendo por trás algo que diminui o eixo do estresse, e enquanto essas práticas permitem que a gente acione a resposta de relaxamento fisiológico do corpo, ou seja, aquele sistema de calma. Então, enquanto o eixo do estresse está aqui ativo o tempo inteiro, né, soltando cortisol, como se tivesse um leão correndo atrás da gente, porque a gente está pensando no problema e a gente está aqui ruminando, ansioso, todas as nossas emoções estão aqui no eixo do estresse, e no final das contas não tem leão nenhum correndo. Quando a gente vem para essas práticas, a gente está acionando o sistema de calma do cérebro, que é responsável pela produção, né, dos nossos neurotransmissores ali, os opioides naturais para a gente. A ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, o sistema de calma mesmo, de mais paciência, de mais presença. Isso permite a gente passar pelo eixo do estresse de outra maneira. Então, ainda que a gente não tenha uma sensação de gostosinho na hora, a gente precisa fazer para a gente equilibrar os sistemas de regulação emocional que a gente tem, né, os nossos sistemas cerebrais. Então, por isso que depende, né, da constância e regularidade. Eu brinco com todo mundo. Não existe mudança se a gente fizer uma vez por semana, né? Assim como a gente não come e enche o buchinho uma vez só por semana e passa a semana inteira com o buchinho cheio, a gente não pode praticar uma vez por semana. Não tem caminho neuronal, não tem ganho, né? É uma constância, uma regularidade. Precisa se dispor a fazer. Respondi, Ana Maria? Legal. Eu penso assim, né? Acho que nos dias de hoje, incrível, né? A gente vê vários estudos mostrando como que cresceu os distúrbios psiquiátricos, né? A gente foca muito na questão da pandemia, no coronavírus, tal, mas as outras consequências que ele vem trazendo, eu acho que nunca foi tão oportuno, né? E tão necessário essas ferramentas terapêuticas que vocês estão trazendo para a gente. Extremamente a gente importante. já fala até, os estudos, né, os pesquisadores trazem para a gente uma nova pandemia, que é a pandemia dos transtornos de ansiedade e da depressão pós-Covid. Você entra nesses grupos de estudo e tudo. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E as pessoas, ao não saber lidar, elas estão mesmo adoecendo, e o suicídio aumentou drasticamente no mundo. Então, é tudo muito triste, muito triste. A nossa pouca habilidade de nos autorregularmos, né, mesmo. A gente não tem autorregulação emocional nenhuma. Isso é muito sério. Você sabe que nós vivemos uma experiência, assim, falar rapidinho também, né? Eu acho que os adultos, de uma certa forma, que estão num nível de estresse maior, acabam influenciando as crianças, né? Muito. E nós tivemos um episódio com a nossa filha de 11 anos, né? Com uma amiguinha que, numa festa de aniversário dela, começou a relatar que ela estava querendo se matar. Nossa. Sabe, assim, por conta de atenção dos pais, da relação com os pais. Então, você vê que isso, na verdade, é um reflexo de toda aquela tensão que os pais provavelmente devem estar exacerbando, né, transferindo, às vezes, na relação com as crianças, e acaba realmente caindo nisso daí que você estava falando, né, esse aumento de taxa de suicídio, enfim, de desestabilizações emocionais. Aí. Olha, o Jorge aqui também, ele colocou que o Jorge está aqui no nosso vídeo, né? Ele é fisioterapeuta, né? E ele coloca que 60% dos pacientes que estão na aderência terapêutica do CPAP têm indicações para as duas técnicas. Olha, que legal. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, né, Jorge? Que realmente os pacientes, eles se sentem, assim, meio que... para eles é quase um trauma ter que usar alguma coisa para dormir, né? Não só o CPAP, mas aparelho intraoral, várias outras... E realmente um apoio desse seria extremamente importante, né? Sim, com certeza. É uma ferramenta de autocuidado, né? A pessoa vai aprender e vai ter para o resto da vida. Não tem uma bengala na mão depois. Ela consegue se cuidar a partir disso, em ambos os casos. E você sabe que, olha, saiu um artigo agora recente falando exatamente essa questão que muito se fala da influência da luz azul, dos eletrônicos e tal. Só que saiu um artigo que muito mais importante do que a própria influência da luz é a excitação que aquilo te provoca. Exatamente. Da informação que você está tendo, Exatamente. da aceleração cerebral que você está tendo, né?
Então, você, antes do sono, fazer essa prática e desacelerar, voltar para você mesmo, acho que é extremamente importante para que a gente tenha uma boa qualidade de sono. Com certeza, Olha, ajuda muito. muitos elogios aqui. Oi, Márcia. É importante também a gente se perceber em qualquer lugar a gente utilizar essas ferramentas. E o que a gente tem de mais fácil é a respiração. Se eu estou numa fila de um banco, de pé, sentindo todo aquele estresse, traz atenção para os seus pés, traz atenção para a sua respiração. Em 3 minutos, você já vai mudar esse estágio de estresse. Você já aciona o sistema nervoso central. Então, você ter essa percepção em que momento em você está entrando em um movimento de sofrimento e você utilizar as ferramentas que você tem, que no caso aqui, a respiração é a que é mais fácil de acessar. Está sempre disponível, né, gente? Eu brinco com todo mundo, a gente não precisa de um cantinho ideal para observar a respiração. Tem uma microprática no curso que eu chamo de Rivotril sublingual. Ela é micro, tem 2 minutos e é o suficiente para desmontar o impacto de uma emoção negativa na gente. Então, a respiração é algo que está disponível. Você vai tomar um cafezinho, você está respirando. Você vai fazer um xixizinho, você está respirando. Só observa, 1 minutinho. Isso já te baixa o turbilhão. Então, tem muita coisa legal que dá para a gente fazer. Respiração é o principal vetor de vida da gente, né? Total. Eu costumo brincar em aula, né? Brincar não, na verdade é uma coisa séria, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vem à vida é a inspiração. E a última coisa que a gente faz antes de passar para o próximo plano, que é uma expiração, não é verdade? Então, ela nos acompanha do início ao fim da nossa existência, com certeza. E é importante que a gente cuide dela, que ela seja o mais natural, fisiológica e positiva, né? Possível, né? É isso. Meninas, muitos elogios, pessoal. Obrigada, aqui pessoal. Bastante, a gente fala mais contra vocês. Contra, né? Mas é isso aí. Gente. Então eu vou convidar todos a ligarem as câmeras para a gente fazer aquela fotinha tradicional, né, gente? Vamos lá, todo mundo? Vamos aí, vamos passar perfume, arrumar o topete. Olha, Andréia, tudo bem, minha querida? Andreinha. Eu tô sem o chat aqui, mas queria dar os parabéns, amei. Amo o yoga, amo mindfulness, muito bom. Obrigada, Andréia. Oi, André. Fabrício, tudo bem, Fabrício? Grande abraço. Paula Brito, minha querida, que honra ter você aqui com a gente. Muito legal. Então vamos lá, 1, 2, 3, aquele sorrisão bacana. Joia! Quem tirar foto e compartilhar alguma coisa, marquem a gente, o Núcleo do Sono Ata nas redes sociais, para a gente compartilhar também. Tá bom? Marcamos. Obrigada, pessoal. Eu vou enviar para vocês agora no grupo lá do WhatsApp uma pratiquinha, então, bem boa, que vocês podem lançar a mão aí. E eu criei um desafio de uma semana, como dormir melhor, né? Pegando o gancho aqui desse convite. E vou pôr o link para quem quiser se inscrever. É gratuito. Todos os dias eu vou trazer uma pitada de algo que pode ajudar a melhorar a qualidade de sono. Então, assim, compartilhem com quem vocês quiserem. Só vou pedir para compartilhar de hoje até amanhã à noite, porque daí eu fecho o grupo para a gente poder começar todo mundo junto 7 dias depois de amanhã, tá? Vou mandar lá para vocês. Ó, só um minutinho que a Paula levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário. Era um oi, Paula? Boa noite para você. Boa noite, Paula. Não, eu só queria falar que eu sou praticante tanto do yoga quanto do mindfulness, e assim, tem 2 anos. E realmente são técnicas que eu acho que para quem trabalha na área da saúde e para quem também precisa ter saúde é fundamental. Acho que é super legal. Esse tema foi muito legal e vocês falaram super bem. Parabéns. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, que delícia. Eu queria avisar, para quem ainda não percebeu, né, não acessou o nosso grupo lá no WhatsApp, que a Vanessa e a Márcia fizeram questão de estar com a gente no nosso grupo do WhatsApp. Elas vão realmente, como a Vanessa já adiantou, compartilhar alguns conteúdos com a gente. E estão ali disponível também para quem quiser tirar alguma dúvida, também fazer uma troca de informações.
vai ser bem legal. Fiquem à vontade. Queridas, muito obrigado mais uma vez, gratidão enorme pela disponibilidade de vocês estarem aqui nessa noite de quarta-feira, brindando a gente com essa prática, né, que vai fazer com que a gente hoje tenha um soninho bem mais gostoso. E realmente eu tenho certeza que agregou bastante conteúdo aí para nós mesmos nos utilizarmos para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio e também para a gente estar referendando isso para os nossos pacientes, que é extremamente importante também. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, gente, o convite, a paciência e o carinho de vocês. E apareçam mais vezes, serão sempre com certeza aqui no nosso grupo. Chama e traz o chá, porque 2 horas é pouco. Obrigada. É verdade. Beijo, coração. Andréia, querida, um beijo. Obrigada, gente. Gratidão mesmo. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado a todos que participaram. Mês que vem nós estaremos juntos com um novo tema, tá ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom sono. E não esqueçam da prática do body scanner, né? Escaneamento corporal ou body scan. Já vou mandar já lá para vocês. Legal. Obrigado, gente. Beijo, pessoal. Beijo Obrigada. a todos. Tchau, boa tchau. noite. Boa noite. Bom descanso a todos. Em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu faço uma divulgação, ok?